senador Cajuru entregou hoje à tarde ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o pedido de impeachment assinado por ele do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse, eu vou, inclusive, revelar a vocês tudo, até as confidências da conversa com o presidente do Senado sobre vocês, porque ele esteve aí numa entrevista ao vivo com vocês, não esteve, Vitor? Isso, e justamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor, senador, porque o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, veio aqui na segunda-feira, esteve aqui ao meu lado, aqui no nosso estúdio, aqui em São Paulo, e ele disse que esse pedido de impeachment do ministro Moraes, que o senhor apresentou, não é uma prioridade no momento. E hoje, o que ele disse ao senhor, senador? Então, ele conversou de tudo comigo, né? Recebeu a mim, ao senador Eduardo Girão, ao senador Capitão Stevenson, em função da Covid, não tivemos condições de levar todos os senadores que pensam como nós, e a gente respeita o presidente, a questão de distanciamento social, o uso de máscara, de reunião com poucas pessoas. A reunião ficou, para mim, até surpreendente, com mais de 1 hora de duração. Ele falou de tudo, e eu vou contar aqui em primeira mão para vocês. E ele conversou sobre a entrevista dele aí na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Ele perguntou para mim: Cajuru, o Augusto Nunes, ele está entendendo o meu trabalho? Eu falei: o Augusto é um cara sério, independente, histórico. Se ele não concordasse, ele te perguntaria. Então, tenha certeza que ele, até agora, ele pensa positivamente sobre isso, seu trabalho, presidente. Aí perguntou: Cajuru, a Ana Paula é aquela grande jogadora de voleibol? Eu falei: só que agora ela mora no voleibol dos Estados Unidos, embora não jogue mais. E ela tem opiniões interessantes, é independente e tem conteúdo. Aí perguntou: Cajuru, eu adorei o Fiuza tem as posições dele, mas ele me pareceu duro, ele me fez uma última pergunta que eu fiquei sem saber o que responder para ele. Quanto ao presidente Bolsonaro, o que o presidente sofre de gente contra ele e tal. E eu respondi para ele, não sei se ele gostou ou não, eu respondi para ele que cabe ao presidente Bolsonaro calar essas pessoas contrárias a ele, as instituições, inclusive a imprensa, e fazer o trabalho dele. Disse. Sobre o José Maria Trindade, ele falou do respeito ao José Maria, pela história dele, e o José Maria é o principal responsável pela intermediação que houve entre o Caio Coppola, jornalista, e eu, para que pudéssemos, através do mérito do exclusivo Caio Coppola, um abaixo-assinado de quase 3 milhões de assinaturas, que nós entregamos hoje, juntamente com o pedido de impeachment, que o presidente leu em nossa frente. Ele é advogado, né? Portanto, ele foi vendo conteúdo, por que o Caio Coppola vestiu a camisa do nosso projeto, pelo embasamento dele, e ele leu folha por folha, e me surpreendeu, porque, ao contrário de outros presidentes de Senado, o que aconteceu, Vitor e demais componentes do programa e do público da Jovem Pan, a quem desejamos Deus e saúde. Aconteceu que, pela primeira vez na história do Senado Federal, um presidente aceitou receber pessoalmente um impeachment, em que, pela primeira vez também na história do Brasil, o impeachment veio acompanhado de 3 milhões de assinaturas e mais uma pesquisa que vocês fizeram neste programa aqui, que eu contei ao presidente. Eu tenho a entrevista dele, envio a vocês assim que quiserem, onde ele falou dessa entrevista dele aí na Jovem Pan. E eu falei para ele: presidente, a Rede Jovem Pan fez uma pesquisa onde 97% da população brasileira querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é a bola da vez. Ele é igual a Gilmar Mendes? Mas, no entanto, hoje a bola da vez é ele. Porque o presidente do Senado perguntou para mim durante a conversa toda
Cajuru, você não vai fazer outros pedidos? Eu falei, não, presidente, vamos por parte. Um já é difícil, vamos começar por esse, que é a bola da vez. Então, eu fiquei surpreso, porque vi um presidente do Senado que, pela primeira vez, aceitou receber um pedido de impeachment, pela primeira vez acompanhado da opinião pública brasileira, e, pela primeira vez, eu vi um presidente do Senado diferente dos demais, onde ele comentou sobre o Supremo Tribunal Federal, e ao longo do nosso papo aqui, que não pode ser longo, eu vou revelar a vocês em primeira mão o que ele pensa do Supremo Tribunal Federal. E, para mim, o presidente Rodrigo Pacheco pareceu independente, literalmente, e demonstrou a nós, a mim, ao Girão e ao Stevenson, os outros 2 senadores que me acompanharam, por questão de Covid, não levamos outros, que ele vai colocar para o plenário decidir. Ou seja, no mínimo ele vai lavar as mãos, Vitor, e coloca a bomba na nossa mão e cada um vai colocar a sua digital. Eu sou contra ou a favor ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eu tenho ou não rabo preso com ele e outros ministros do Supremo, que, na verdade, muitos deles estão de forma corporativista ao lado desse nefasto ministro. Uma informação importante, então, trazida pelo senador Jorge Cajuru, exclusiva para você que acompanha os Pingos nos Is. O presidente do Senado vai colocar em análise o pedido de impeachment. Augusto. Preciso registrar rapidamente, boa noite, senador Jorge Cajuru. Eu registro que o senador é o recordista absoluto aí de audiência do programa Direto ao Ponto, né? Ele conseguiu 3 milhões, já chegou a 3 milhões e meio, está chegando, né, senador? Já 3 chegou. milhões e meio de visualizações. É uma coisa espetacular, o que mostra o interesse dos espectadores, do povo brasileiro, por saber o que ele pensa e o que ele faz. Azar dos que não convidam, né? A gente está convidando sempre. Senador, eu começo pelo tema que você mesmo sugeriu. O que pensa do Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado? Bom, eu vou ser direto, meu amigo e meu ídolo, Augusto Nunes. Ele conversou o que eu jamais imaginava, e vou revelar aqui em primeira mão, que para ele, como presidente do Senado, a gente deveria discutir o tempo de mandato dos 11 ministros, que para ele, no máximo, deveria ser 12 anos, dependendo da idade do ministro. Ele até brincou comigo, com o Girão e com o Steve, e com as pessoas presentes. Ele falou assim, Cajuru, se você for presidente do Senado, presidente da República, você vai escolher para ser amanhã ministro do STF alguém de 45 anos ou de 65 anos? Aí ele falou, Cajuru, você vai escolher alguém de 45 anos. Então ele deixou claro que, dependendo da idade, deveria haver a limitação do tempo de mandato dos 11 ministros do STF, algo que nenhum presidente do Senado falou até hoje. E me surpreendeu também, Augusto Nunes, e depois vocês podem falar com ele sobre isso, em relação à questão penal no Brasil, ou seja, as decisões penais no Brasil. Ele acha que o Senado deveria, sem revanchismo, evidentemente, definir os limites do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até que página pode ir o STF. Para ele, questões penais deveriam ser decididas no STJ e não chegarem ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu conto a vocês 2 novidades, pelo menos a meu ver, surpreendentes, partindo de um presidente do Senado que chegou, para concluir, Augusto, a dizer a mim o seguinte, Cajuru, esse é o seu único pedido de impeachment ou você tem de outros ministros? Eu falei, presidente, vamos de um por vez, porque um já é difícil. Eu sei que o Brasil quer o impeachment de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas vamos por vez. Então a conversa chegou a esse nível, daí a minha satisfação, daí o meu otimismo, e espero que não tenho
que lá na frente voltar atrás, ou seja, que não tenha surpresa. Zé Maria. Pois é, o presidente do Senado foi presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, OAB Seção Minas, né? E da área penal, e sabe muito o que fala, e eu concordo. O Constituinte quis deixar o Supremo Tribunal Federal não para o varejo, mas para as questões constitucionais. Senador, eu achei muito interessante essa ideia do Coppola, porque há no Senado Federal um sentimento de que é preciso, pelo menos, isso aí que o senhor disse, votar, decidir e discutir o impeachment de um ministro do Supremo para que eles saibam onde está o limite. O Supremo não foi colocado como um rei, ou seja, o poder moderador. Na democracia não existe o poder moderador porque os poderes se reciclam. Quer dizer, uma decisão do Supremo, ela pode ser questionada no Congresso através de votação de uma emenda à Constituição ou então de uma nova lei. Então, a coisa se recicla. E eu ouvi de vários senadores, além do senhor, de que já chegou a hora do plenário votar, ou pelo menos votar, o pedido de impeachment de um senador. Isto é positivo. Agora, senador, eu que fiz a pergunta sobre esse requerimento, e ele deu a entender assim, não que rejeitava, mas que o momento estava complexo para discutir assuntos assim pela distância, né? Um plenário remoto, um funcionamento do Senado remoto, isso dificulta as coisas. O senhor concorda com isso? Que o momento também prejudicaria esse debate enormemente? Bom, primeiro, José Maria Trindade, pela tua história irretocável no rádio, eu reafirmo aqui que o Caio Coppola é muito grato a ti por ter permitido e ter sido o intermediário dessa relação minha com ele, e daí surgir esse movimento popular que nunca houve em pedido de impeachment. Em relação ao seu questionamento, é evidente que a gente fica numa preocupação sobre a reação de cada senador. Até porque dos 81, 26 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso significa o quê? Tem lá alguma coisa contra eles que ministros vão usar. Nós sabemos, o Augusto Nunes já falou isso publicamente, que o Gilmar Mendes é capaz do quê? De cooptar demais senadores, como ele cooptou Carmen Lúcia essa semana na mudança de voto dela. Então ele é ali um poderoso chefão, digamos assim. Eu não vou compará-lo a Marlon Brando, porque para mim ele é desprezível, ele é um ignoto. Agora, diante dessa situação, o que cabe para mim a um presidente do Senado é mostrar que, pelo menos, eu repito, ele vai lavar as mãos. Ele passa o julgamento para a CCJ, passa para o plenário e cada um coloca a sua digital. E aí eu lhe conto também algo em primeira mão. Um senador, que estava acompanhando a nossa reunião, sem a gente saber se ele é contra ou a favor